A narrativa de Adão e Eva, um pilar fundamental da tradição judaico-cristã, tem sido objeto de inúmeras interpretações ao longo dos séculos, moldando a compreensão humana sobre a origem do pecado, a natureza da liberdade e a relação com o divino. No entanto, a perspectiva de Baruch Spinoza, o filósofo holandês do século XVII, oferece uma lente radicalmente diferente para desvendar os mistérios contidos nesta antiga parábola. Longe de aderir às concepções teológicas convencionais, Spinoza propõe uma reinterpretação que desafia as noções de pecado original, livre-arbítrio e um Deus antropomórfico, convidando-nos a uma jornada intelectual que transcende o dogma e abraça a razão. Para Spinoza, a história de Adão e Eva não é um relato literal de uma queda moral que condenou a humanidade. Em sua obra magna, A Ética, e em seu tratado teológico-político, ele se debruça sobre essa narrativa com um olhar filosófico, despojando-a de seu caráter sobrenatural e revelando suas profundas implicações para a compreensão da natureza humana e da realidade. A figura de Adão, nesse contexto, não é a de um ser perfeito que sucumbiu à tentação, mas sim a de um ser em um estado de ignorância, um estágio inicial da humanidade em sua busca por conhecimento. A proibição divina de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, central na narrativa bíblica, é reinterpretada por Spinoza de maneira singular. Não se trata de uma ordem arbitrária de um Deus legislador que impõe sua vontade sobre suas criaturas. Para Spinoza, Deus não é um monarca transcendente que dita leis e pune transgressões. Pelo contrário, Deus é imanente à natureza, sendo a própria substância de tudo que existe, Deus sive natura, Deus, ou seja, a natureza. Assim, a advertência a Adão não é uma lei externa, mas uma revelação das leis intrínsecas da própria natureza. Comer do fruto não era uma transgressão de uma ordem moral, mas uma ação que, por sua própria natureza, traria consequências inevitáveis e prejudiciais para Adão. Era uma demonstração da necessidade natural, uma advertência sobre um mau encontro que resultaria da ignorância das verdadeiras causas e efeitos. O pecado de Adão, portanto, não é um ato de desobediência moral no sentido teológico tradicional, mas uma falha intelectual. Adão, em sua ignorância, compreendeu a advertência divina como uma lei imposta por um poder superior, e não como uma verdade eterna e necessária inerente à realidade. Ele agiu por medo da punição, e não por uma compreensão racional das consequências de suas ações. Essa incapacidade de formar ideias adequadas sobre a realidade e de agir a partir do conhecimento é o cerne da servidão humana para Spinoza. O homem, enquanto dominado por suas paixões e por ideias inadequadas, é escravo de forças externas e de sua própria ignorância. A verdadeira liberdade, na filosofia spinozana, não reside no livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal, uma noção que Spinoza rejeita veementemente como uma ilusão. A liberdade genuína é alcançada através do conhecimento, da compreensão das causas que determinam nossas ações e da conformidade com a razão. Quando o homem compreende a necessidade das coisas e age a partir de ideias claras e distintas, ele se torna autônomo, não porque desafia as leis da natureza, mas porque as compreende e age em harmonia com elas. Adão, ao não atingir essa compreensão, permaneceu em um estado de paixão e servidão, guiado por suas afecções e por uma visão distorcida da realidade. Essa reinterpretação do mito de Adão e Eva tem profundas implicações para a espiritualidade. Longe de um Deus punitivo e de um pecado que mancha a alma, Spinoza nos convida a uma espiritualidade baseada na razão e na compreensão. A salvação não é alcançada através da obediência cega ou da fé em dogmas, mas através do aprimoramento do intelecto e da busca pelo conhecimento adequado. A união com Deus, ou seja, com a natureza, é atingida quando compreendemos a ordem e a conexão das coisas, e quando nossas paixões são controladas pela razão. A história de Adão e Eva, nesse sentido, torna-se uma alegoria da jornada humana da ignorância para o conhecimento, da servidão para a liberdade, e da paixão para a beatitude, um estado de alegria e contentamento que surge da compreensão da ordem divina do universo. É uma convocação para que cada indivíduo se torne seu próprio redentor, não através de rituais ou penitências, mas através da incessante busca pela verdade e pela sabedoria. Ecos da ignorância em outras tradições espirituais.
A interpretação de Spinoza sobre o mito de Adão e Eva, que desloca o foco do pecado moral para a ignorância intelectual, encontra ressonâncias surpreendentes em diversas outras tradições espirituais e filosóficas ao redor do mundo. Embora cada uma dessas correntes possua suas particularidades e contextos históricos distintos, é possível identificar um fio condutor que as conecta à visão spinozana. A ideia de que a condição de sofrimento ou imperfeição humana não deriva primariamente de uma transgressão divina, mas de uma falta de conhecimento ou compreensão da verdadeira natureza da realidade. O gnosticismo, a salvação pelo conhecimento. O gnosticismo, um complexo conjunto de sistemas de crenças que floresceu nos primeiros séculos da era cristã, oferece um dos paralelos mais marcantes. Para os gnósticos, a humanidade não está caída devido a um pecado original, mas sim aprisionada em um mundo material imperfeito, criado por uma divindade menor e ignorante, o demiurgo. A verdadeira divindade, o Deus Supremo, é transcendente e desconhecida para a maioria. A condição de sofrimento humano é, portanto, um resultado direto da ignorância, agnoia, sobre a origem divina da alma e a verdadeira natureza do cosmos. A salvação, ou libertação, é alcançada através da gnose, um conhecimento intuitivo e esotérico que revela a centelha divina dentro de cada indivíduo e o caminho de retorno à plenitude divina. Assim como em Spinoza, onde a beatitude é fruto do conhecimento adequado, no gnosticismo, a gnose é a chave para transcender a ilusão e a servidão do mundo material. O budismo, a ignorância como raiz do sofrimento. No budismo, a doutrina das 4 nobres verdades estabelece que a vida é sofrimento, dukkha, e a causa desse sofrimento é o apego e o desejo, que por sua vez são alimentados pela ignorância, avidya. Essa ignorância não é meramente a falta de informação, mas uma incompreensão fundamental da natureza da realidade, a impermanência, anicca. O sofrimento, dukkha, e a não substancialidade do eu, anatta. A ignorância nos leva a perceber o mundo de forma distorcida, a nos apegar a coisas transitórias e a buscar a felicidade em fontes externas, resultando em um ciclo contínuo de insatisfação e renascimento, samsara. O caminho para a libertação do sofrimento, o nirvana, é a erradicação dessa ignorância através da sabedoria, prajna, e da prática do nobre caminho óctuplo. A ênfase budista na superação da ignorância através do conhecimento e da compreensão da realidade ecoa a busca spinozana por ideias adequadas como via para a liberdade e a beatitude. O taoísmo, a harmonia com o fluxo natural. Embora o taoísmo não possua uma narrativa de queda ou pecado original em seu cânone, sua filosofia oferece um paralelo interessante com a ideia de Spinoza de Deus sive natura. O Tão, o princípio fundamental do universo, representa a ordem natural e espontânea de todas as coisas. A sabedoria taoísta reside em viver em harmonia com o Tão, seguindo o fluxo natural da existência e praticando o Wei, ação sem esforço. O sofrimento e a desarmonia surgem quando os seres humanos tentam impor sua vontade sobre a natureza, resistindo ao fluxo do Tão e buscando controle através de leis e convenções artificiais. A busca pela iluminação e pela paz interior no taoísmo envolve a compreensão e a aceitação da ordem natural, e a ação que surge dessa compreensão. Essa visão de um universo governado por leis imanentes e a busca pela harmonia com a natureza, em vez de uma obediência a um legislador externo, ressoa profundamente com a filosofia de Spinoza, onde a verdadeira liberdade é encontrada na compreensão e aceitação da necessidade divina da natureza. Esses paralelos demonstram que a visão de Spinoza, embora radical em seu contexto ocidental, não é isolada. A ideia de que a ignorância, e não uma transgressão moral, é a raiz da imperfeição humana e do sofrimento, e que o conhecimento é o caminho para a libertação, é um tema recorrente em diversas tradições espirituais. Essa convergência de pensamento, através de culturas e épocas distintas, sugere uma verdade universal sobre a condição humana e o potencial para a transcendência através da compreensão e da sabedoria.